O Anel Rodoviário de Belo Horizonte e a BR-381 Norte são importantes rodovias para Minas Gerais, onde transitam cerca de 160 mil veículos por dia, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. O tráfego existente já ultrapassou o volume planejado para a rodovia quando de sua construção, em 1950. Trata-se da malha rodoviária mineira com o maior índice de acidentes no estado. Para aumentar a capacidade de tráfego nas vias, foram projetadas obras de melhoria em diversos trechos. Hoje a 381, que a gente chama de anel rodoviário, de Belo Horizonte, é uma obra uma rodovia que acaba se inserindo no contexto de avenida da cidade hoje de Belo Horizonte, pela concentração de pessoas que moram ali no entorno da rodovia. Então, é fundamental que a gente faça obras de melhoria, alargamento de viadutos, conservação da condição do pavimento, para que a gente dê condições de segurança para a população de Belo Horizonte, até em função do fluxo que é de carros ali no anel. Como a execução dos serviços depende da remoção de muitas famílias que ocuparam as faixas de domínio e passaram a viver às margens das vias, foi criado o Programa Judicial de Conciliação para Remoção e Reassentamento Humanizado de Famílias do Anel Rodoviário e BR-381. O Concilia BR-381 e Anel consiste em remover e reassentar os moradores com toda a assistência e garantia de direitos sociais, por meio do acompanhamento das famílias em todo o processo de duplicação das vias. Além da Justiça Federal de Minas Gerais e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, fazem parte do programa que tem como base uma ação civil pública, parceiros como o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte e a Comunidade de Moradores de Áreas de Risco, CEMAR. O Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais e a Companhia Energética do Estado, a CEMIG, apoiam a iniciativa. A 7ª Vara de Belo Horizonte recebeu o processo de desocupação humanizada do Anel Rodoviário de Belo Horizonte BR-381 por força de uma decisão do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal. Nessa decisão, constava a necessidade de dar um novo rumo ao programa, ao mesmo tempo em que também se ordenava que não fossem efetuados gastos à conta da União antes que esse magistrado tivesse plena noção do que acontecia no processo. Tomamos as medidas saneadoras que entendíamos necessárias para atingir os fins desejados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Dentre as várias medidas, a primeira foi paralisar o serviço de peritagem que estava sendo então realizado, e passamos a nos preocupar com a atividade final, ou seja, o reassentamento das famílias efetivamente. As famílias das comunidades beneficiadas pelo Concilia BR-381 e Anel passam pelo processo de cadastramento e selagem das moradias. O cadastramento fornece subsídios para ajudar a Justiça Federal nas audiências de conciliação. Para viabilizar o assentamento das famílias, foi criado um plano de providências pelo DENIT e Ministério dos Transportes, com a previsão de realização de audiências públicas, a criação de um banco de imóveis e a estruturação do escritório do programa em Belo Horizonte, dentre outras ações. Critérios e regras também foram estabelecidos. Eles envolvem aspectos como a manifestação preliminar de interesse das famílias no assentamento e fazem parte de um documento que foi validado pelo Conselho Executivo do Programa e homologado pela Justiça Federal. Nessa primeira fase, nós atenderemos prioritariamente os reassentados que estão no aluguel social. O que é aluguel social? Aluguel social é o pagamento de um benefício de aluguel a famílias que estavam em situação de grave onerosidade, com a casa caindo, com risco geológico, enfim, e que foram retiradas com antecedência pelos peritos anteriormente à chegada ao processo.
E vale lembrar que as famílias beneficiadas no programa recebem acompanhamento durante todo o processo, antes da mudança e por um período após. A assistência social se dá através de cursos, palestras, oficinas e eventos que visam atender às necessidades sociais e educativas dos beneficiários, bem como capacitá-los para a inserção no mercado de trabalho. É como eu sempre digo, conciliar, dar a prestação jurisdicional adequada e fazer com que as sentenças sejam exequíveis. Nesse caso, já existiam sentenças várias, ações populares, ações civis, ações individuais e infelizmente não conseguia, a rigor, tirar as pessoas dessas margens. E através deste projeto, que é um projeto que abarca inclusive questões sociais, não fica só na retirada das pessoas, ela dá condições de vida para essas pessoas. Confira alguns números do programa Concilia BR-381 e ANEL. 1.354 moradias seladas e cadastradas no programa. 88 famílias vivendo provisoriamente no regime de aluguel custeado pela União. 34 casos conciliados em mutirões. 31 mudanças concluídas. A mudança de paradigma do que estava sendo feito antes para agora é de que não há mais administração do serviço social pela justiça, mas sim a cooperação entre todos os entes que compõem o acordo no sentido de aperfeiçoar o processo e dar solução à lide sociológica que o processo representa.